Pessoal, só para dizer que esse vídeo foi gravado antes, exatamente um dia antes do dia da invasão, da operação militar, da guerra da Rússia contra a Ucrânia mesmo. Então tenham isso em consideração. Eu dei uma olhada de novo aqui no roteiro e até achei que está direitinho, né? Porque ele dá o contexto todo da história. Quando chega ali no momento final, eu paro antes de falar. A grande questão agora que a gente está analisando, que o mundo está acompanhando, que é os desenlaces dessa guerra tão terrível. Mas vale a pena ver o vídeo para entender aí o contexto, tem o pessoal especialista falando. Segue aí, confere aí. A Rússia invadiu a Ucrânia mesmo? Os Estados Unidos ameaçaram Putin via OTAN? A Ucrânia virou um octógono e um MMA de grandes potências? E o principal, estará rolando, não sei como esse episódio for ao ar, como é que a coisa vai estar. Vamos tentar entender e explicar, usando um pouco da minha experiência de quem teve na Crimeia 2 vezes, na Ossétia, Chechênia, enfim, vários pontos de guerras separatistas, confrontos envolvendo a Rússia, isso tudo aqui nesse novo vídeo no canal do Fran. Tamo de volta, amigo! Meus amigos, canal do Fran de volta em grande estilo. Qual grande estilo? Não sei, o visual praticamente o mesmo cenário, mas ao longo desse ano vocês vão acompanhando aqui no canal, que eu prometo que vocês vão perceber, vocês não perdem por esperar, já ativa aí, segue, etc e tal. Mas vamos ao que interessa, guerra. Isso ficou um pouco pesado, mas enfim, é que o tema que domina o noticiário no mundo todo nesses dias tem sido esse imbróglio, essa celeuma, essa treta envolvendo Ucrânia, Rússia, Estados Unidos, OTAN e que afeta também a China, o Irã, o nosso Brasil aqui. Ok. E o mundo todo indiretamente. O Putin fica Putin de cá, o Biden fala grosso de lá, aí um manda tropas, depois retira tropas, aí faz uma declaração desagradável, o outro sobe o tom e o mundo de novo começa a falar até em Terceira Guerra Mundial, coisa que a gente não ouvia falar desde a Guerra Fria, décadas atrás. Mas, como eu costumo dizer por aqui, para entender essa história, vamos começar do começo. OTAN é como é chamada a Organização do Tratado do Atlântico Norte, aliança de vários países que surgiu depois da Segunda Guerra Mundial, justamente para conter o avanço do bloco soviético e do comunismo, naquela época da Guerra Fria, entre as duas grandes potências que eram Estados Unidos e União Soviética. Qualquer tipo de ataque a um membro do grupo era para todo mundo se juntar e unido e revidar. Aí Estados Unidos, França, Reino Unido, Itália, Bélgica, uma galera que dava um respaldo ali que estava junto, né? Com a queda do Muro de Berlim e o fim da União Soviética, a OTAN meio que perdeu o sentido. E, para se manter relevante, começou um processo de expansão. Eles chegaram até a incluir países como Lituânia e Estônia, que pertenciam antes ao Pacto de Varsóvia, que era a resposta da União Soviética à OTAN. Era a OTAN do bloco comunista. Mas naquela época, a Rússia, o que restou após o desmantelamento da União Soviética, estava em crise, toda ferrada, caos econômico, politicamente em frangalhos. Então não tinha muito como ficar se preocupando com isso. Até que assumiu o país ele, Vladimir Putin. Gostaram do sotaque russo, né? Enfim, o ex-diretor da KGB começou um processo de recuperação dessa grande Rússia de antigamente, com um viés extremamente autoritário. Não vou entrar em detalhes, mas vai desde supostos assassinatos de opositores, opressão de minorias, controle de imprensa, ou seja, se é que vocês me entendem, esse é o perfil do cara. E com esse perfil mais nacionalista, para dizer o mínimo, Putin começou a implicar com esse negócio de OTAN avançando para o lado da sua Rússia. No fim das contas, a Ucrânia, que o nome significa justamente na fronteira, virou um ponto estratégico ali entre aquele monte de países da OTAN e a Rússia do Vladimir Putin. E tem um detalhe curioso nessa história de fim da União Soviética. Todas as ogivas nucleares da ex-União Soviética se mantiveram em 4 países independentes: Rússia, Bielorrússia, Cazaquistão e Ucrânia. Com uma pressão dos Estados Unidos, inclusive ameaçando com as famosas sanções, em 1994 a Ucrânia abriu mão das suas armas nucleares para a Rússia. Em troca de quê? Garantias quanto à soberania de todo o seu território.
E aí a gente cai na questão do posicionamento estratégico da Ucrânia. Politicamente, ela é essa barreira entre o avanço do Ocidente e a Rússia. Economicamente, é por lá que passa também vários gasodutos que levam gás russo para a Europa. E isso entra na disputa. A Alemanha acabou de pausar a aprovação do Nord Stream 2, que ia ser uma obra que ia levar gás da Rússia para a Alemanha e que pode permitir os Estados Unidos agora abocanhar uma fatia desse mercado que era do Putin. Sente só a pressão. E essa história da Ucrânia estar entre dois mundos se reflete também dentro do seu próprio território. E isso eu vi bem de perto. Mais para o lado da capital Kiev, o povo se identifica mais com a Europa, quer fazer parte da União Europeia e tal. Inclusive, esse foi um dos estopins da Euromaidan. A Euromaidan foi a série de protestos na Ucrânia contra o presidente Viktor Yanukovych, que, o nome já diz, era totalmente alinhado com o Kremlin, com a Rússia, e não quis assinar um acordo com a União Europeia. Uma série de protestos começou no país e eu fui até lá cobrir essa história. O resultado que eu vi era caos, violência, morte nas ruas da capital. Vi homenagem aos mortos na praça, vi escudos de manifestantes que tinham sido assassinados pelas forças paramilitares do presidente, uma barbaridade. O próprio presidente Yanukovych teve que sair fugido do país e se exilou na Rússia, claro. E também, no rastro disso tudo, aflorou, ou permitiram que aflorasse ali nessa parte da Ucrânia, um certo ultranacionalismo, de grupos fascistas e até de orientação nazista mesmo, ou seja, valia tudo para combater a Rússia, o comunismo e aquele passado triste da Ucrânia. A gente gravou recentemente um episódio do meu podcast Cagando Regra, com a galera lá da produtora, a gente fica dando os pitacos e transforma lá em podcast. E a gente trouxe uns amigos especialistas no tema, e um deles, até o Fabrício, deu uma pincelada sobre essa história. Tem uma questão curiosa, né, que as pessoas escolhem, olha para uma parede e escolhe, não, eu vou ver só esse lado, vou ver só isso aqui. Então, as pessoas têm uma visão seletiva, né? Então as pessoas olharam para essa questão da Ucrânia e veem só o nacionalismo. O Bandeira é herói nacional na Ucrânia, Stepan Bandeira. Agora, ele foi me perdoem, ele foi um nacionalista ucraniano, mas ele foi um aliado dos nazistas numa época que ele optou, nazistas ou soviéticos, né? Já que eu vou ser nazista, eu vou massacrar poloneses, vou massacrar ucranianos. No fundo, é um monstro. Mas para a Ucrânia, ele é um herói. Todas as ex-repúblicas soviéticas e países da antiga Cortina de Ferro tentaram aprovar em diferentes graus legislações para criminalizar o comunismo. Ninguém conseguiu. Avançaram, mas ninguém botou em prática. A Ucrânia é o único lugar onde o comunismo é criminalizado, né? A coisa ganhou corpo e foi legitimada com leis anticomunistas, perseguição de partidos e com esses grupos extremistas que combateram ali nas manifestações sendo eleitos para cargos políticos, ou seja, ganharam muita legitimação. Esse nacionalismo exacerbado em uma ex-república soviética nunca agradou Putin. Até porque, como eu falei, a Ucrânia também vive uma divisão interna. Lá pro lado do leste do país, que você tem um povo que se identifica muito mais com a Rússia, que fala russo, escreve russo, adora Putin, abana bandeiras da Rússia para tudo que é lado. Eu tive também nesses locais. A Crimeia, por exemplo, é um deles. Em resposta a esses protestos anti-Rússia, lá na capital, ela foi tomada pela Rússia em 2014, sem que um tiro fosse disparado. Foi tipo vocês vão pro lado do Ocidente, aí desse lado de vocês? Então pro lado de cá a gente vai fazer a coisa virar da Rússia por bem ou por mal. Na Crimeia eu tive por 2 vezes, e nas duas o que mais me marcou foi andar por uma região que foi tomada à força em uma disputa entre 2 nações independentes e me sentir como se estivesse passeando em um lugar normal, tranquilo como outro qualquer. Tirando o fato de não poder usar cartão de crédito de bandeira americana, esse era o único problema que as sanções traziam ali na prática no local. Na mesma época, eu tentei chegar até as regiões de Donetsk e Luhansk, as regiões que são ocupadas por separatistas pró-Rússia com o apoio de Moscou. A guerra por ali já estava comendo há muito tempo e por isso a gente não conseguiu autorização oficial das autoridades para chegar até lá. Acabamos fazendo uma matéria com o time do Shakhtar de Donetsk, cujo plantel inclusive conta com jogadores brasileiros, como Marlos, Dentinho, que tinham se mudado de Malicuia para Kiev, na capital, justamente para fugir da guerra. E essa divisão persiste, essas regiões seguem divididas. Quando a coisa aperta, a coisa por ali acaba esquentando mais ainda, até que uma hora o caldo pode sim entornar, como está acontecendo. Bom, depois de entender esse contexto histórico, claro que eu pulei vários detalhes, né? Porque senão o vídeo ia ter 40 minutos, ia ser um xadrez verbal do YouTube. Mas enfim, depois de explicar esse pano de fundo, a gente chega ao momento atual. De um lado, os Estados Unidos com a OTAN, do outro lado, a Rússia, com a discreta parceria da China ali do lado, a gente não pode esquecer. E no meio,
a Ucrânia na fronteira, como sempre. Meu camarada Barini também participou do nosso podcast, ele saca tudo de Rússia e fala um pouco sobre isso. Nesse momento, a Rússia depende mais da China do que a China da Rússia. É interessante, mas se você perceber a posição da China, não é uma posição de... A China nunca foi agressiva nesse sentido. A China nunca reconheceu a Crimeia, por exemplo. Mas a Rússia depende da China agora economicamente, por exemplo, se precisar do gás, mas só que essa relação, ela não é uma relação simples. Eles não são amigos, vamos dizer assim. Eles têm pontos em comum, só que eles não são amigos. A mudança os anos Trump com a retração americana no cenário global, isso não foi esquecido. Só porque o Biden chegou e falou America is back, não significa que os Estados Unidos estão com o mesmo status que tinham no começo no final dos anos 90, por exemplo, quando eram potência sem qualquer tipo de questionamento. Então, um dos primeiros atos de Joe Biden quando assumiu a presidência dos Estados Unidos foi receber o ex-comediante de série da Netflix e presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. O papo de Ucrânia entrar na OTAN, que tinha esfriado já há algum tempo, voltou a esquentar. Os Estados Unidos são a favor na disputa geopolítica com a Rússia e vendo seu arqui-inimigo crescendo e planejando inaugurar gasoduto com a Europa, os Estados Unidos quis se impor. E a Rússia ficou da vida. Que história é essa de Ucrânia na OTAN, colocando armamento aqui na minha fronteira, colocando meus inimigos aqui na minha cara do gol? Não, niet. E aí a Rússia enviou a sua lista de exigências. A Alemanha e a França não querem que a Ucrânia entre na OTAN justamente para não irritar os russos. A Ucrânia tem sua soberania total e quer fazer parte da OTAN. O Biden resolveu falar grosso depois dessa lambança trágica da retirada das tropas do Afeganistão, que abalou demais a imagem dele logo no início do seu mandato, e aí a coisa começou a escalar. E aí Putin enviou tropas para a fronteira em sinal de força, depois ele retirou parte dessas tropas, aí o Biden fez uma declaração dizendo que o Putin ia atacar a Ucrânia, disse até a data. E aí Putin voltou com tropas para lá. Teve um zoom entre Putin e Biden, com tchauzinho, parecia que as coisas iam ficar mais calmas, mas não. O presidente Macron da França aproveitou o momento para tentar interceder ali na diplomacia, querendo pegar o lugar que era da Angela Merkel, e também não adiantou. O parlamento russo, a Duma, nesse meio tempo votou por reconhecer a independência das regiões de separatistas russos na Ucrânia. Na sequência, o Putin fez uma reunião com seu gabinete e mandou um discurso que deixou o mundo de cabelo em pé. A Ucrânia foi criada pela Rússia bolchevique, aspas de Putin, que já abriu com essa. Culpou Lenin pela autonomia da Ucrânia, afirmou que o problema da Ucrânia foi a descomunização. Disse que a Ucrânia virou as costas para todos os laços familiares que tinha com a Rússia e que virou um fantoche do Ocidente, cheia de nacionalistas e extremistas. Ele fez um passeio revisionista pela história e disse que a Ucrânia nem país é. Foi nesse nível o negócio. Ele disse que a Rússia não pode ser ameaçada em seu território e aí reconheceu oficialmente a independência dessas regiões separatísticas de Donetsk e Luhansk, com cerimônia de assinatura, com canetinha e tudo. Tenso pra caralho o negócio. Próximo passo, enviar tropas em missão de paz para a região para tentar proteger o povo russo no local. O mundo, então, aguardava ansioso a resposta do Biden do outro lado, que fez e aconteceu nas bravatas, mas na hora H a reação foi tímida. Ele disse que ia impor sanções só às regiões apenas ali de Donetsk e Luhansk. Depois ele se alinhou mais com o discurso da Europa, falou do gasoduto, ou seja, começou a fazer um corpo para evitar danos maiores para o mundo todo. O Conselho da ONU se reuniu em emergência, a Alemanha, como eu falei, suspendeu a aprovação do gasoduto. Pode parecer pouco, mas isso é um golpe duro para o Putin. E o mundo segue de olhos arregalados. De um lado, a gente tem os governos de sempre que logo reconheceram a independência em apoio à Rússia, Venezuela, Nicarágua, Síria de Assad, só faltaram parabenizar o Putin pelo feito. A China ficou bem quieta, né? Afinal, ela não quer levantar bola para falarem da independência de Taiwan. Os Estados Unidos foram rápidos em reconhecer na época o tal governo paralelo autoproclamado de Juan Guaidó na Venezuela, são terminantemente contra agora a independência de Luhansk e Donetsk. Claro que não foi o caso quando eles tomaram o Texas do México, né? Ou o Havaí, o Alasca, que foi negociado com a própria Rússia. Tem russo querendo muito mais que Luhansk e Donetsk, inclusive. Querem ir para outras regiões de Mariupol, a Ucrânia toda, e quem sabe retomar o Alasca. Bom, pelo menos o Palerma do nosso presidente,
que acreditava ter influenciado na paz mundial quando visitou a Rússia em um momento tão auspicioso, está quietinho, por enquanto. O que já é uma vitória, né? Pelo menos pra gente. Mas o canal tá de volta, então vamos falar de coisa boa. Assina, se inscreve. Se esse vídeo esclareceu alguma coisa para você, pô, copia, encaminha no Zap Zap lá do grupo da família. Vamos fazer uma corrente do bem aqui para espalhar o link desse vídeo. Estou voltando com o canal. A gente tem que dar aquele tapa no algoritmo, então dá like, se inscreve aqui, ativa a notificação, aquela coisa toda. E faz parte também da nossa comunidade. Vou deixar aqui o link na descrição e aí você entra lá na Aurelo, você tem acesso ao nosso grupo de WhatsApp, ao conteúdo do podcast, material extra com dicas culturais, bastidores, um monte de coisa. Assina lá, se torne apoiador e faça parte dessa família Canal do Fran. Olha que coisa tão bonita e pacífica em um vídeo que falamos de guerra. Mas enfim, é isso, não tenho ainda slogan de despedida, então tchau, aquele abraço, beijo, tchau, tchau.